Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História de hoje. Nosso tema será sobre formação sociocultural do Brasil. Vamos acompanhar. Darcy Ribeiro, antropólogo. Os brasileiros se sabem, se sentem e se comportam como uma só gente, pertencente a uma mesma etnia. Vale dizer, uma entidade nacional distinta de quantas haja que fala uma mesma língua, só diferenciada por sotaques regionais menos remarcados que os dialetos de Portugal. Participando de um corpo de tradições comuns, mais significativo para todos que cada uma das variantes subculturais que diferenciam os habitantes de uma região, os membros de uma classe ou os descendentes de uma das matrizes formativas. Mais que uma simples etnia, porém, o Brasil é uma etnia nacional, um povo-nação, assentado num território próprio e enquadrado dentro de um mesmo estado para nele viver seu destino. Uma só palavra ou teoria não seria capaz de abarcar todos os processos e experiências históricas que marcaram a formação do povo brasileiro. Marcados pelas contradições do conflito e da convivência, constituímos uma nação com traços singulares que ainda se mostram vivos no cotidiano dos vários tipos de brasileiros que reconhecemos nesse território de dimensões continentais. Como nos diz o mestre Darcy Ribeiro, surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Essa confluência de tantas e tão variadas matrizes formadoras poderia ter resultado numa sociedade multiétnica, dilacerada pela oposição de componentes tão distintos e immiscíveis. Mas isso não ocorreu. Segundo Darcy Ribeiro, ocorreu justamente o contrário, uma vez que, apesar de sobreviverem na fisionomia somática e no espírito dos brasileiros, os signos de sua múltipla ancestralidade não se diferenciaram em antagônicas minorias raciais, culturais ou regionais, vinculadas a lealdades étnicas próprias e disputantes de autonomia frente à nação. A primeira marcante mistura aconteceu no momento em que as populações indígenas que aqui viviam entraram em contato com os colonizadores do Velho Mundo. Em meio ao interesse de exploração e o afastamento dos padrões morais europeus, os portugueses engravidaram várias índias que deram à luz a nossa primeira geração de mestiços. Fora da dicotomia imposta entre os selvagens, os índios, e os civilizados, os europeus, os mestiços formam o primeiro momento do nosso variado leque de misturas. Tempos depois, graças ao interesse primordial de se instalar a empresa açucareira, uma grande leva de africanos foi expropriada de suas terras para viverem na condição de escravos. Entre os séculos XVI e XVII, os engenhos de cana-de-açúcar representavam a principal atividade econômica no período colonial. Os portugueses e, mais tarde, os holandeses traziam os negros africanos de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos. Os comerciantes de escravos vendiam os africanos como se fossem mercadorias, pagando impostos relativos a essa atividade à coroa portuguesa. Chegando a um lugar distante de suas referências culturais e familiares, tendo em vista que os mercadores separavam os parentes, os negros tiveram que reelaborar o seu meio de ver o mundo com as sobras daquilo que lhes restava de sua terra natal. Isso não quer dizer que eles viviam uma mesma realidade, na condição de escravos. Muitos deles, não suportando o trauma da diáspora, recorriam ao suicídio. Outros, à violência. E aos quilombos, também outros para se livrar da exploração
e elaborar uma cultura à parte da ordem colonial. Outros negros escravos fugitivos conseguiam meios de comprar a sua própria liberdade ou, mesmo sendo vistos como escravos, conquistavam funções e redes de relacionamento que lhes concediam uma vida com maiores possibilidades. Os negros que conseguiam escapar refugiavam-se em locais escondidos e protegidos nas matas. Esses locais eram os quilombos, onde viviam de acordo com sua cultura, plantando e produzindo em comunidade. Na época colonial, houve um tempo em que existiram no Brasil centenas dessas comunidades espalhadas, principalmente pelos estados da Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Alagoas. É célebre o Quilombo dos Palmares, que existiu em Alagoas e abrigava no ano 1670 em torno de 50 mil escravos. Sob a liderança de Zumbi dos Palmares, este quilombo é um marco da resistência negra. Com o passar do tempo, os paradigmas complexos de reconhecimento dessa nova gente passaram a limitar na cor da pele e na renda a distinção dos grupos sociais. Reconhecendo a grande variedade de estudos e discussões antropológicas sobre o conceito de cultura, vamos adotar um conceito geral só para orientar a nossa conversa. Admitiremos que a cultura diz respeito a um conjunto de hábitos, comportamentos, valores morais, crenças e símbolos, dentre outros aspectos mais gerais, como forma de organização social, política e econômica, que caracterizam uma sociedade. Além disso, meus amigos, é preciso que se diga que os processos históricos são, em grande parte, responsáveis pelas diferenças culturais, embora não sejam os únicos fatores a serem levados em conta. Por isso, não faz sentido afirmar a existência de culturas superiores ou inferiores, culturas mais desenvolvidas do que outras. O que há são culturas diferentes, com processos históricos também diversos, os quais proporcionaram organizações sociais com determinadas peculiaridades. Dessa forma, podemos pensar na seguinte questão: o que caracteriza a cultura brasileira? Certamente, ela possui suas particularidades quando comparada ao restante do mundo, principalmente quando nos debruçamos sobre um passado marcado pela miscigenação racial entre índios, europeus e africanos. Chegamos ao final da nossa aula sobre a formação do povo brasileiro, mas ela ainda não acabou por aqui. Temos uma continuação numa próxima aula. Até mais!